Terceira mensagem angélica. Jesus, através do terceiro anjo, isto é, através do terceiro mensageiro, revela ao apóstolo João a terceira mensagem de alerta, que deve ser apresentada com uma advertência ainda mais intensa ao mundo. As duas primeiras mensagens identificam o Evangelho eterno, que significa o Evangelho verdadeiro, puro e correto de Jesus. Esse Evangelho eterno, o verdadeiro, enfoca a Deus como Criador e adverte ao povo verdadeiro de Deus, os restantes da descendência da mulher, que são aqueles que seguem a igreja pura de Cristo, que devem se separar do mundo, na questão de não aceitar as coisas que o mundo impõe como verdade, como também que devem afastar-se dos falsos enganos, dos falsos ensinos que são apresentados por organizações religiosas cristãs que distorcem a palavra de Deus. Jesus, através desse último anjo, apresenta a terceira mensagem, revelada no Apocalipse capítulo 14, nos versos 9 a 12, o seguinte: o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. O terceiro mensageiro fala que aquele que receber o sinal da besta se perderá. A mensagem apresenta a marca da besta, que é uma marca contrária ao selo de Deus. Então, qual seria o selo de Deus descrito na Bíblia? Encontramos a identificação do selo de Deus descrito no livro de Êxodo, capítulo 20, dos versos de 8 a 11, que trata do quarto mandamento da lei de Deus. O selo de Deus é a assinatura divina que identifica Deus como sendo Criador, conforme descrito no livro do Gênesis capítulo 2, dos versos de 1 a 4, quando nos diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. No texto de Gênesis 2, vemos Deus abençoando e santificando o sétimo dia, que trata do santo dia do Senhor, conforme descrito e registrado pelo profeta Isaías no capítulo 58, versos 13 e 14, quando nos diz: se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia,
Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Assim, a marca da besta descrita na terceira mensagem de Jesus ao mundo ocorrerá quando a falsa religião e o Estado se unirem para perseguirem os que obedecem os 10 mandamentos, descrito no livro de Êxodo, capítulo 20. Jesus deixa bem claro isso no capítulo 14, versículo 12, quando nos diz: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Jesus reforçou esse alerta, registrado no Apocalipse capítulo 12, verso 17, dizendo: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Não importa o que aconteça, o verdadeiro povo de Deus será identificado como aquele que obedece aos seus 10 mandamentos, inclusive o sábado, e mantém a fé em Jesus. No verso 17, Apocalipse 12, Jesus está aqui apresentando uma esperança somente para aqueles que foram fiéis a Ele até o fim dos tempos. Jesus também adverte, no versículo 17 do capítulo 12 do Apocalipse, que o dragão, a antiga serpente, o diabo, irá guerrear, perseguir a sua igreja fiel, a sua igreja pura, composta por aqueles que não seguem distorções e os enganos de Satanás, o dragão, que colocou nas igrejas cristãs falsas. Os falsos seguidores de Cristo serão aqueles que não seguem os seus mandamentos fielmente. Jesus nos mostra que Satanás está irado contra a pequena igreja verdadeira de Cristo, descrito no verso 17, no Apocalipse 12. A terceira mensagem de Cristo está nos apresentando o cenário final, que ocorrerá antes da volta de Jesus. Ela nos mostra que existirão 2 tipos de grupos: um que seguirá a Cristo e o outro que seguirá o dragão, Satanás, e a sua besta, um poder político. Então, as 3 mensagens de alerta de Cristo ao mundo resumem-se. A primeira mensagem de Cristo tratou de nos mostrar que devemos adorar somente ao Deus Criador, que fez o céu, a terra e tudo que nela há. Já a segunda mensagem alerta para que os cristãos saiam das igrejas cristãs falsas, que distorcem a palavra de Deus. E a terceira e última mensagem de alerta de Cristo nos mostra que nos finais dos tempos iremos ter que decidir: seguir o selo de Deus ou a marca da besta. Então, a decisão será exclusivamente sua. Pense nisso.